dia assim, Thalita, 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 eu vou, calma, eu vou chegar aqui, mas o corre tá puxado, tá, Thalita? Mas é porque esse negócio do retorno das escolas para aula presencial e tá muito puxado, muita reunião, muito treinamento e tal, então me perdoa, eu não esqueci de você, eu já cheguei na apostila, o pessoal até me ajudou aqui semana passada, eu já identifiquei qual que é, já estou com as atividades, falta só eu te dar um retorno mais carinhoso, mais detalhado ali, mas pode deixar comigo que eu vou fazer, beleza? E aí vale para todo mundo. Eu posso demorar, mas eu olho com carinho as dúvidas nas questões da apostila, tá bem? Pode ir falando comigo, mandar, que eu vou mexer na apostila e vou ajudando vocês no gabarito, beleza? Se quiser trazer para a aula, eu quero dar uma mexida, que eu quero separar umas questões e trazer para a gente discutir aqui na aula, eu vou fazer isso, tá bom? A gente está praticamente fechando o conteúdo de Roma. Olha o que eu estou planejando fazer. A gente tem, além desse, acho que mais 3 encontros antes daquele recessozinho de julho para a gente dar uma respirada. Então, qual que é meu plano? A gente fecha o conteúdo de Roma até o recesso de julho, ok? A gente vai estar ali começando a Idade Média, terminando Roma. Aí a minha ideia é pegar a apostila, pegar as questões de Grécia e Roma e dar uma retomada, fazer uma aula de retomada, de correção de atividade, para a gente fechar o semestre com isso. Beleza? Esse é meu plano. Porque aí eu corrijo as questões, fecho as dúvidas e tal, e depois a gente já volta mandando para frente. Beleza? Então, bora. Eu vou chegar lá. Prometo que eu chego lá, vai dar certo. Agora, cadê? Aqui. Então, vamos embora. Deixa eu voltar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Aí, vamos embora, amores. Galera, onde estamos? O que pega aqui para nós? Na aula passada, o que a gente fez? A gente discutiu sobre a queda da República, o início do Império Romano, o que significa República, o que significa Império. A gente fez bastante detalhado assim essa definição da diferença entre República, a gente falou de democracia, a gente falou o que é o Império, que é, na verdade, uma forma de governo autocrático. Então, vamos lá, vai acostumando com esse vocabulário. Autocrático. Auto não é o da pessoa, que faz referência à pessoa. Autocrático é o poder o poder autoritário concentrado em uma única pessoa. Essa é a característica de império, de ditaduras. Algumas ditaduras podem ser autocráticas, que é o poder de um, mas também tem ditadura militar, que é o poder de um grupo. Isso também pode acontecer, ok? No caso do império, é uma forma de governo que é o poder de um. No caso, esse um é o imperador. Este aqui é o primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Otávio Augusto, como primeiro imperador de Roma, ele foi um cara muito esperto. Lembra que na última aula a gente falou assim, se dizer ditador, pega mal, né, gente? Vira para assim, eu quero ser ditador, eu quero mandar na porra toda, no rolê todo, e sozinho e pronto. Pega mal. Então, muitos ditadores disfarçam e fingem que não são autoritários. Aí, olha o que o Otávio Augusto fez. Ele foi um cara inteligente. O que ele fez? Ele assumiu vários títulos, mas não o título de imperador. Percebem? Para disfarçar. Então, primeira coisa, ele é o governante máximo de Roma. Ele e depois todos os imperadores na sequência dele, ok? Serão dezenas de imperadores na história de Roma. É um processo longo, a gente não vai estudar os imperadores, ok? Não faz sentido. Eu estou usando o Otávio, que é o primeiro, de exemplo. Aí, olha qual é o rolê. Ele vira e fala assim, não, eu não sou imperador, ser imperador pega mal. Eu sou o primeiro cidadão de Roma, eu sou um príncipe.
Quando a gente fala príncipe, e é muito comum, né, a gente falar príncipe, o herdeiro do trono, essas histórias aí de príncipes encantados e tal, a origem da palavra príncipe vem lá de Roma, do latim, e significa isso, o primeiro cidadão. O primeiro, príncipes vem de primeiro, tá bem? Ele fala que ele é um senador, só que o primeiro senador, o mais importante, ele é um tribuno da plebe. Lembra aquele político que representava os interesses dos plebeus, ou seja, dos comuns, daqueles que não eram nobres? Ele dizia-se o senhor do império, o senhor dos exércitos, perdão, senhor dos exércitos. Lá em Roma, o senhor dos exércitos tinha esse título, império. E daí vem a palavra império. E aí, a última característica que eu queria dar para vocês de império é o seguinte. Tem uma dúvida muito grande que é, qual a diferença entre rei e imperador? Entre monarquia e império? Afinal de contas, na monarquia é o poder de um, ele fica no poder até a morte, ele é vitalício. O poder é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. E no império também, essas características são comuns. Tanto que aqui no Brasil, vocês vão estudar lá com o Rafa, maravilhoso, vocês vão ver o Brasil Império, quando Dom Pedro I e Dom Pedro II governaram. Eles eram reis ou imperadores. Eles eram as duas coisas ao mesmo tempo. O sistema político do Brasil não deixava de ser uma monarquia, mas a gente chama de império. E aí, afinal de contas, qual é a diferença? A diferença básica é o seguinte: alguém quer arriscar? Quer falar comigo? Os dois, a diferença do império para monarquia, né? Isso, Bela. Tipo assim, monarquia é tipo de rei, Monarquia é o rei que governa. mas o No império... imperador, a gente chama de imperador. Ah, O também império. seria a mesma coisa, né? Um poder com uma pessoa só, os dois, né? Isso. Essa é a questão. Os dois é o poder de um só, os dois têm poder muito concentrado, os dois vão governar até morrerem, os dois vão passar o trono, né, para o filho. Qual a diferença, então, no final das contas, de rei, imperador e de monarquia para império? A grande questão é o seguinte: é muito parecido? Sim, é muito parecido. Eles trazem realmente uma ideia muito parecida. A grande diferença, muitas vezes, está na questão territorial. Normalmente, ok? Tem exceção? Tem exceção. Porque história não é matemática, não é? História somos nós, humanos, seres complexos, então nunca vai ser aquela coisa exata da matemática, tá bem? Mas, de um modo geral, a gente fala império quando é um território formado por conquista, quando tem conquista territorial, quando é um território muito grande, a gente costuma falar império. Quando é um reino pequenininho, a gente fala como monarquia e um reino pequeno, um monarca, que é só aquele reino. No caso de Roma, eles conquistaram um grande império, tá vendo? O império está ligado à conquista territorial. Então, muitas vezes, o Brasil é um país muito grande. Imagina, olha o tamanho do Brasil perto de Portugal. Então, para eles, o Brasil é um império, porque é um território gigantesco. Sacaram a diferença? Muitas vezes, monarquia e império é muito parecido as características de governo, ok? A diferença está muito ligada à questão territorial. Império dá a ideia de um território grande, de uma grande conquista territorial. E monarquia, a ideia de algo menor. Faz sentido? Melhora? Sim. Sim. De boa. Então tá bom. Obrigada, gente. Então, a palavra império do latim que os romanos usavam era isso, senhor do exército. Então tem a ver com essa questão territorial.
Aqui, ó, mostra a toga. Esse pano vermelho ao redor aqui da escultura do Otávio era a toga, a roupa usada pelos senadores. Mostra que ele é um membro do Senado. Gente, essa escultura é uma escultura grande, tá? Mais que tamanho real, tá bem? É uma escultura bem grande, bem bacana. E ela em si, ela tem vários significados, porque mostra que ele é um senador, porque ele usa a toga que só os senadores usavam, mostra a couraça, isso aqui, ó, que ele veste, só os militares usavam, então mostra que ele é chefe do exército. Reparem nessa pose dele, olhando para o futuro como aquele grande pai do povo, aquele que vai guiar as pessoas para o futuro. Governante adora fazer foto assim, apontando, como se estivesse apontando para o futuro. Essa ideia de ser o pai do rolê, olha, o pai da pátria, aquele líder. Então, a imagem em si, ela nos diz muito. E acontece, é comum de cair análise de imagem assim no Enem, ok? De vocês tentarem perceber o significado político, por exemplo, de uma escultura como essa. E aqui embaixo, reparem, este garotinho tem uma asinha aqui no fundo, ele é um cupido. Ele representa a mitologia romana, um dos deuses romanos, ele está ligado às divindades. A mitologia romana, que é muito parecida com a mitologia grega, a crença de vários deuses, são politeístas e tal. E o Otávio, esse primeiro imperador, que era afilhado do Júlio César. Lembra do Júlio César que ele era uma figura importante. Ele também era pontífice máximo. Caramba de pontífice máximo é esse? É aquele que faz a ponte entre a terra, entre nós mortais e os deuses. Todo mundo aqui já viu que o Papa é chamado de pontífice? O título oficial do Papa é pontífice? Vocês já viram isso? Referência? Sim. Já. Então, de onde que vem? A gente vai chegar nisso já já. O surgimento do cristianismo lá no Império Romano, já durante essa fase do Império, e a criação da Igreja Católica. E o imperador se converte ao cristianismo e muito dos nomes da estrutura da Igreja Católica surge aqui no Império Romano. O título de pontífice que vai ser atribuído ao Papa era o título do imperador. Então, a Igreja Católica, a estrutura dela está muito ligada a essa estrutura aqui do Império, ok? O título de pontífice era usado, só que aqui não era cristianismo ainda. Aqui ainda era politeísmo, beleza? Jesus Cristo nasceu durante o governo de Otávio. Quando Jesus Cristo nasceu, fez as suas pregações e tal, quem governava Roma era Otávio. Beleza? Daqui a pouco eu vou chegar para falar do cristianismo. Então, aqui, o que eu queria reforçar com vocês? A quantidade de títulos que acumulava o imperador, para a gente ter uma noção do quanto o imperador romano era poderoso, beleza? A análise da imagem, para vocês verem essa representação aqui dessa análise de imagem, ok? E pegando o macete de fazer esse tipo de análise. E aí, quando eu chego no Império Romano, eu trouxe esse texto, que é de um historiador, que ele vai trazer duas ideias para a gente, que é o seguinte, olha primeiro. O que apraz ao príncipe tem força de lei. Então, primeiro, o que apraz, o que agrada ao príncipe tem força de lei. Gente, basta dizer o seguinte, o governante, o imperador, ele é autoritário, ele faz o que ele quer, nada limita o poder do imperador. O príncipe aqui pode ser entendido como imperador, tá bem? Lembra que o imperador tinha esse título de príncipes, ele é o primeiro cidadão. Ele está mostrando para a gente isso. É o oposto de uma democracia, de uma república democrática, por exemplo. Por quê? Porque numa república, num governo democrático, o que tem que ter força de lei? A vontade do povo. A nossa vontade tem que ter força de lei. Numa democracia.
No império é o oposto. Basta o imperador querer e isso vira força de lei. Ok? Demonstra o caráter autoritário. E quem está falando isso é um historiador que viveu lá na época do Império Romano. Ele descrevendo como é que era o Império. Eu tenho alguém fã de Star Wars aqui, que está reconhecendo aqui o Imperador Palpatine, que eu coloquei para nós? Eu não tenho fãs de Star Wars? Eu sou a única nerd aqui? Ah, que triste! Star Wars, a saga de Star Wars. Opa, chegou um chat. Vocês estão rindo, né? Gente, eu não conheço, viu, Star Wars. Até hoje eu não assisti, não. Não! Ah, eu recomendo. Eu gosto, então eu sou suspeita. Ah, eu já assisti. Ah, é bom demais, é muito divertido. Tem umas coisas toscas, meio ruim, mas é divertido. E a saga de Star Wars, a Só os história... três últimos não é bom. Os três últimos não é bom, não, Guilherme? Tem toda a razão. Não, eu gosto da tradição, dos 6 primeiros, da saga oficial, não é? E ela é super inspirado na história de Roma. Super inspirado na história de Roma. Se a gente vai ver o senador Palpatine, que vai virar imperador Palpatine, né? Ele passou a perna, deu um golpe, derrubou a república e se torna imperador concentrando poder. É uma inspiração, obviamente livre, né, artística, mas é uma inspiração na história de Roma. Então, boa, você gosta da história de Roma. Muito bacana. É muito bacana mesmo, não é? É muito bom. Eu também gosto. Eu também gosto. E essa inspiração aqui de Star Wars e tal é bem divertido. Para quem gosta, assim, vendo Star Wars e reconhecendo a história de Roma e vice-versa, é bem legal. Então fica aqui, ó, fica de dica nerd para algum momento de descanso, assistir Star Wars é divertido. Mas vamos lá, olha o que o historiador fala. A condição que melhor expressa a realidade jurídica de Augusto, o primeiro imperador, é a de príncipe, de primeiro na República. Forma que, porém, é a constitucional. Esse A que antes, amores, ele nega. Sempre que tivesse uma palavra que a gente já conhece, como constitucional, e o A antes é que ele está negando. Esse A é negação. Então, ele está negando a Constituição. Já que uma república não pode se governar sob a tutela de um príncipe, sem que isso signifique a decadência substancial da autonomia e do poder das instituições. Amores, o que significa isso? E é isso algo sério para a gente pensar até hoje. A vontade do governante não pode ser maior, não pode se impor sobre as instituições. A gente falou sobre isso na última aula. Independente do posicionamento político de quem for, a vontade do governante, ele não pode ser maior do que o Congresso Nacional, do que o Supremo Tribunal Federal, do que as instituições da República e do que a vontade das pessoas. Um governante que tende a ser autoritário e que quer acabar com o Supremo Tribunal e que quer desmoralizar o Congresso, isso é um alerta vermelho de ditadura, de alguém que quer ser acima da lei, acima das instituições, que quer matar a Constituição. E a Constituição é aquilo que garante os nossos direitos. Direito básico nosso, você tem direito à sua vida, à sua liberdade, às suas ideias, está na Constituição. A Constituição é importantíssima, ok? Então, isso é um sinal de alerta vermelho, sim. Então, é isso que aconteceu em Roma. Ele vai dominar as instituições e passar a ser o primeiro, aquele que é superior aos demais. E aí, acabou a liberdade. Beleza? Então, vamos embora, passa para frente. Amores, linha do tempo para vocês se localizarem. É para decorar? Não, não é para decorar. Tá bem? O que eu quero que vocês vejam com essa linha do tempo? A história de Roma é muito longa, são 1.200 anos de história de Roma. E a gente está aqui, já precisando de dar um fim nesse rolê. Então, o que eu quero destacar para vocês? O primeiro imperador, ele começou a governar em 27 a.C. E ele
acaba o governo dele em 14 depois de Cristo. O que é importante aqui para nós? Cristo nasceu no governo dele. Cristo nasceu. E aí o nosso calendário cristão que a gente vive hoje, ele foi criado muito depois. Lá na época eles não sabiam o que era antes de Cristo, que estava em 200 depois de Cristo. O nosso calendário, ele é bastante posterior, ok? Que é um calendário cristão já criado muito depois, mas a gente usa ele como referência. E aí a gente vai ver dois momentos aqui dessa última fase da história de Roma. O primeiro momento que a gente vai ver é o que a gente chama de Alto Império, que não é para a gente decorar, mas vocês vão ver o seguinte: os primeiros séculos da história romana, da história do Império Romano. Foi um período de prosperidade, que esses imperadores investiram muito em arquitetura, fizeram muita guerra, conquistaram muito território. Isso levou muita riqueza para Roma. Então, a gente tem um período aqui de prosperidade, que é chamado de Pax Romana. Então, eu coloquei uma definição aqui para vocês. Olha, período da história, que vai do século I a.C. até o século III depois de Cristo. Neste contexto, as cidades do Império foram modernizadas, ganhando estradas, teatros, edifícios, aquedutos, fontes. Por exemplo, a construção do Coliseu, que é todo famosão lá em Roma, é desse período. Foi nesse período que Roma atinge sua máxima extensão, o comércio cresce, são estradas bem equipadas, portos. É o período de prosperidade máxima do Império Romano. É óbvio, amores, que eles estão prosperando usando mão de obra escrava, né? Ninguém está aqui exaltando Roma. Eles fazem isso escravizando milhares de pessoas, baseado na mão de obra escrava, fazendo guerra, explorando a população, tirando a liberdade. É óbvio que é desse jeito, ok? Mas é um período de prosperidade. Neste período de prosperidade, tem duas coisas importantes que eu quero destacar para vocês. Cristianismo. 2, a questão das lutas de gladiadores, desses eventos que são os mais famosos. E a gente vai falar sobre isso hoje. E depois começa um período de crise. O próprio império ele vai se autodestruindo de alguma forma, crise, 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 e aí a gente já vai chegar no final do império. Ok? Então, vamos ver aqui o que tem de mais importante nesse período aqui de prosperidade. Primeira coisa, deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu quero mostrar um mapa antes aqui. Pode mapa. Aqui, olho no mapa. Olho no mapa, o que a gente tem? Reparem aqui comigo o seguinte. Tudo que está coloridinho foi território dominado pelo Império Romano. Tudo que está dentro dessa linha pontilhada aqui, ó, de vermelho, é território do Império Romano. Imagina que nós temos aqui Roma, ok? Aqui a representação do Coliseu e tal, eu tenho aqui a cidade de Roma. Imaginar que eles foram dominando o território, dominaram todo o continente europeu, quase todo, até aqui em cima, para a Inglaterra. Faltou esse pedacinho norte aqui só. Quase toda a Europa. Ásia, onde hoje é Turquia, Israel, Palestina, Síria, Oriente Médio, o Egito foi conquistado e todo o norte do continente africano. Todo o norte do continente africano, aqui para cima do Saara, que eram regiões riquíssimas de comércio, ok? E todo este território foi conquistado ao redor do mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo significa exatamente isso, o mar que fica entre terras, meio das terras, e fica entre a Europa, norte da África, Ásia e Oriente Médio. Então, está aqui interligando esses continentes. Tudo território romano. É uma conquista gigantesca de território. Como guerra e escravização dos povos conquistados, boa parte, para utilização da mão de obra. E um dos aspectos que marca uma cultura, que era uma cultura guerreira, era uma cultura violenta, vem os famosos jogos de gladiadores. E aí, o que significa esses jogos de gladiadores? Então, antes de eu falar dos jogos de gladiadores, tá de boa até aqui?
Tranquilo. Tranquilão? Sim. Então, bora. Então, bora falar de gladiadores. O que significa esse rolê das arenas, dos jogos aí de gladiadores? Tem o filme Gladiador, que eu acho ele bem legal. Não sei se vocês já viram, se alguém já viu. Ele já é um filme mais velho. Sei lá, deve ser tipo, dos anos 2000, né? Ele deve ter uns 20 anos já, quase. Tem uns erros históricos, mas ele é bem legal, ele é bem divertido. Eu aconselho, eu indico que vejam o Gladiador. O que significa? Então, primeira coisa, a maior parte desses eventos eram encenações, era teatro. Eles não tinham o propósito de sair promovendo um banho de sangue, eles tinham o propósito de encenar as vitórias que Roma tinha sobre os povos derrotados. Então, era muito uma encenação das grandes batalhas, das grandes vitórias, era muito teatro. Claro que era um teatro de uma cultura violenta. Acontecia de um gladiador, de alguém que estava lutando aqui na arena morrer? Acontecia, mas não era comum. Por que não era comum? Galera, dinheiro. Não é assim que a galera pensa? Um gladiador, a maioria deles eram pessoas escravizadas. Um gladiador era o que tinha de mais caro para comprar uma pessoa escravizada, era um gladiador. Era alguém que tinha treinamento militar, era uma mão de obra, digamos assim, bastante especializada. Vou falar igual essa galera que fala, ok? Você vai colocar a sua mão de obra especializada, que foi cara, que teve treinamento em risco? Eu sei que esse raciocínio é escroto, ok? Para a gente hoje pensar nisso. Mas eles vão pensar assim, tá bem? Eles não vão colocar a mão de obra dele em risco fácil para esse raciocínio aqui nas arenas. Eu sei que eles fazem isso para colocar as pessoas para fazerem trabalho braçal, violento, quebrar pedra, e aí a galera tem uma expectativa de vida muito baixa. A gente sabe disso. Mas esses das arenas eram considerados mais especiais porque era gente que tinha muito treinamento e eles tinham que gastar muito dinheiro por isso. Ok? Então, no raciocínio deles, o objetivo não era perder os seus lutadores ali toda vez que tivesse essa encenação. Mas acontecia, era do evento. É porque isso aqui era tipo um esporte e normalmente era nas festas religiosas, festas de homenagem ao deus Marte, por exemplo, que era o deus da guerra. O que faz? Faz uma grande festa, que era a Copa do Mundo deles. Aí faz vários dias de eventos, com esses eventos nas arenas, as corridas. Aí eles fazem os eventos em homenagem aos deuses, era uma festa religiosa e que homenageava as vitórias, os soldados vitoriosos. Essa era a ideia. Além disso, o que tem? Existia uma ideia de um conflito entre o que os romanos chamavam e se autodeclaravam civilizados e, por isso, superiores, e os romanos, que eram muito arrogantes, achavam que todos os outros povos eram povos inferiores, bárbaros, selvagens, e eles tinham esse hábito de chamar qualquer outro povo de bárbaro. Então, os romanos se achavam civilizados, porque achavam que a cultura deles era melhor do que a cultura de qualquer outro povo, e os outros povos eram todos bárbaros. E aí, de alguma forma, para eles, essas encenações seria exatamente isso. A representação, por exemplo, do soldado romano, ele era a civilização, que estava aqui vencendo o quê? A barbárie, os povos considerados inferiores. Então, essa mentalidade era muito forte entre os romanos, ok? Outra coisa, é uma forma de controlar a população? É uma forma de controlar as revoltas sociais, a insatisfação da população? Sim,
E aí vem aquela expressão pão e circo, de política do pão e circo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. E isso cai muito no vestibulares, no Enem, tem grande chance de cair a referência a essa ideia de política de pão e circo. E que muita gente traz para hoje, né? Por exemplo, eu li na semana passada texto em jornal, assim, jornalista falando que querer trazer a Copa América para o Brasil seria tipo uma política do pão e circo, que é gerar um evento esportivo, a galera vai se distrair, fica ali vendo aquele esporte e esquece que tem 500 mil pessoas mortas de Covid. Entende? Então, é uma forma de tentar abafar o quanto o período está ruim, abafar a inflação, o preço do gás, que está Deus me livre, o preço das coisas, porque não está dando, né, medo de entrar no supermercado para fazer um sacolão, porque está tudo caríssimo. Aí você traz um evento esportivo e distrai a população. Vocês acham que a política do pão e circo, isso faz algum sentido? Essa crítica que serviria para Roma, que serviria para pensar questões atuais? O que vocês acham? Faz sentido. Faz sentido, Vitória? Faz sentido e funciona, assim, de certa forma, né? Você acha Eu acho que deu um pouquinho errado porque o pessoal tá vendo que os atletas estão se contaminando, tá com índice alto de contaminação, né? Aí ficou meio assim. Aí não teve, tipo assim, quiseram criar uma outra pauta, uma outra notícia, mas acabou que o foco continuou lá. Não pegou, né, Matheus? Justamente. Não pegou. Você sabe que eu sou muito crítica à expressão pão e circo. É uma coisa minha. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é assim, guardem esse conceito. Esse conceito é importante, ele cai no vestibular. A tentativa de governantes de usarem políticas de distração da população. O governante faz isso? Faz. É fato. Agora, eu sou crítica no seguinte sentido. Eu não acho que a população, de modo geral, a gente é burro o suficiente para cair nessas distrações, entende? Eu não acho que é simples assim. Vai lá e faz um evento e tá tudo uma merda, pandemia, inflação, tá foda de sobreviver e não sei o quê, e aí basta botar um jogo de futebol para eu ficar feliz. Sabe? Eu acho que não é fácil assim, tanto que eu acho que, igual o Matheus falou, não pegou muito. A galera não comprou a ideia da Copa América, até porque tem muito jogador contaminado, teve lá Venezuela, o time inteiro, um monte de gente contaminada e tal, e os jogadores mesmo estavam com medo. Então, não pegou muito. Mas eu acho isso, assim, eu acho legal a gente problematizar isso e pensar assim, olha, a população também não é tão tapada assim de se deixar ser manipulada desse jeito, entende? A minha crítica. É verdade. Porque senão fica parecendo que basta o governante, seja ele qual for, promover um evento qualquer e a gente, sabe, vai seguir, vai ficar lá. Ah, nossa, então olha que legal, esse governante é massa, ele fez a Copa América. Olha, eu não vou deixar de sentir as dificuldades do dia a dia, a inflação, o preço das coisas, a Covid, porque o governante promoveu um evento. Mas é óbvio que da parte dele, ele quer isso, ele quer me distrair e que eu não vá na manifestação ou que eu não critique o governo e fique vendo Copa América. A intenção dele é essa. Então, esse conceito é importante? É, porque essa tentativa de manipulação existe e aí esse conceito de Roma costuma ser aplicado em outros contextos históricos. Beleza? A tentativa, então, de usar esses eventos como forma de controle social. Beleza? Perversão social, aqui, amores, da forma como está escrito, pode ficar estranho, mas perversão social é a ideia de inverter, de querer fazer crítica, de desobediência, digamos assim, da população. Beleza? Nesse sentido.
Pois é, a Amanda mandou aqui, os jogadores comprando ou não vai ter, o Brasil vai ser o antro de variável da Covid. Infelizmente, Amanda, infelizmente. Depois quem paga a conta disso tudo somos nós, né? Porque aí vai tendo essas variantes, a coisa vai ficando pior e a gente paga o preço depois dessa brincadeira aí do governo, né? Para variar, a gente vai pagando esse preço. Tem toda a razão, Amanda, infelizmente. Bom, vamos lá. E aí, o segundo fator que eu queria destacar para vocês sobre esse período do auge do governo é o surgimento do cristianismo. E aí, gente, por que eu vou falar de cristianismo aqui? Eu não entro em questões religiosas, ok? Religião não é minha praia. Mas, então, para que eu vou falar de cristianismo? Historicamente, o cristianismo é importante. Por que o cristianismo é importante? Porque ele vai influenciar altamente a história. Daqui a pouco a gente vai estudar a Idade Média, que o cristianismo é a mentalidade. A gente hoje, mesmo para quem não é cristão, não interessa. A nossa sociedade ela é pautada em valores cristãos. O nosso calendário é cristão, os nossos feriados são cristãos. As nossas referências ainda são muito, muito ligadas ao cristianismo e principalmente à Igreja Católica. Então, querendo ou não, gostando ou não, tem uma influência muito forte na nossa sociedade. Então, a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva histórica, ok? Para a gente entender Jesus como personagem histórico e qual vai ser a influência dessa religião na nossa sociedade. Esse é o nosso objetivo. E aí a gente entender alguns aspectos, assim, olha, Jesus era um judeu, ele nasceu na região de Belém, que era a região onde vivia o povo judeu. Deixa eu voltar no mapa para a gente ver aqui, ó. Região do Oriente Médio, onde hoje tem o quê? O Estado de Israel e a Palestina, que são os dois países. O Estado de Israel é um país judaico, né, do povo judeu, e a Palestina, de maioria muçulmana, eles disputam ainda até hoje, direto está tendo guerra. Outro dia estava tendo lançamento de bomba aqui de um para outro, disputando essa região, disputando Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões, é um motivo de treta: judaísmo, cristianismo e o islamismo. As três grandes religiões monoteístas que nós temos são originárias, em grande parte, na cidade de Jerusalém e nessa região aqui. Então, é uma região de treta, de disputa religiosa, óbvio, disputa de poder. Então, Jerusalém era a região, a cidade sagrada do povo judeu, que foge da escravidão, e aí tem a revelação de que essa seria a cidade sagrada deles. Os judeus viviam aqui já quando o território foi dominado pelo Império Romano. Os judeus já eram monoteístas, o Império Romano politeísta. Isso já dava treta. Então, já imagina, uma região monoteísta dominada por um império politeísta. Ou seja, os romanos acreditavam em vários deuses. Aí nasce Cristo, Cristo começa as suas pregações. Ele era mal visto pelos judeus, porque ele criticava as autoridades religiosas judaicas, e ele era mal visto pelos romanos, porque ele criticava o politeísmo, ele criticava o imperador. Amores, os romanos vão idolatrar tanto o imperador, que o imperador era visto como um deus. E aí Jesus fala assim, Deus só tem um, o imperador não é Deus. Imagina Jesus falando isso e o imperador ia achar o quê? Péssimo, óbvio. Ai, gente, que bonitinho! História é uma coisa muito maravilhosa, não é? É muito lindo. Adorei, Matheus, obrigada. E aí, amores, o que nós temos aqui nesse rolê? Cristianismo surgindo e sendo visto como uma ameaça política. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês como que as ideias de Jesus foram vistas como ameaça pelas autoridades judaicas
e romanas. O que Jesus fez de tão diferente para aquela época? Pregou a caridade, o amor ao próximo, acolher os oprimidos. Isso era muita novidade. As autoridades judaicas achavam isso uma coisa de outro planeta. Ele questionou a divindade do imperador. Por quê? Porque ele fala assim, olha, só tem Deus, como assim? Ele vai questionar e ele vai aceitar a autoridade do imperador como ser divino. Não vai. O império usava de violência, Jesus chega pregando a paz. Na hora que junta essas ideias, Jesus é visto como uma ameaça ao poder das autoridades. Então, vocês estão vendo, eu não vou entrar em treta religiosa, mas as ideias dele ameaçam o poder das autoridades locais, judaicas e o imperador. E aí a gente chega na condenação de Jesus e dos cristãos, certo? E aí o que nós temos? As ideias de Jesus se espalham muito rapidamente, mesmo com o cristianismo proibido. Então, Jesus é condenado à morte na crucificação. Só ele foi morto assim? Não. Era muito comum pessoas morrerem crucificadas. Isso era muito comum. Então, não foi uma exceção Jesus Cristo morrer na cruz. Acabou virando um símbolo do cristianismo e tal, mas ele foi só mais um, não foi nem o primeiro nem o último morto na cruz. Mas como as ideias dele eram muito ligadas principalmente à população mais pobre, a população que era mais abandonada pelo império, essa população via nas promessas de Jesus uma esperança de uma vida melhor, nem que seja na vida após a morte, uma salvação. Então, as ideias começam a se espalhar, e aí o que acontece com os primeiros cristãos? Perseguidos, duramente perseguidos. Muitos cristãos foram mortos por seguirem Jesus, e isso era considerado crime. Durante muitos séculos foi considerado crime ser cristão. Então, muita gente chegou a ser perseguida por isso, além do próprio Jesus, além de vários apóstolos foram perseguidos. Ok? Mais para frente é que a gente vai chegar no rolê de que... Pois é, Khadija, a gente é perseguida até hoje. A história das religiões é de muita perseguição, né? É muita perseguição a história das religiões, assim. O que é triste quando a gente vê ao longo da história e de tudo, os cristãos são muito perseguidos. Depois que o cristianismo se tornar religião oficial, vai chegar uma hora que o imperador vai se converter ao cristianismo, a gente vai ver na próxima aula, e vai abraçar o cristianismo vai virar a religião oficial do império. Depois de mais de 300 anos, viu, gente? Vai demorar. O que os cristãos, quando a Igreja Católica é criada, aí o cristianismo se torna religião oficial, o que acontece? Eles vão começar a perseguir os não cristãos. Então, eles vão fazer o mesmo, isso é triste. Mas o fato é que a história ela é muito marcada por intolerância, né, gente? Judeu perseguindo cristão, cristão perseguindo judeu, cristão perseguindo muçulmano, e por aí vai. É uma história, ela é intensamente marcada por intolerância, por não aceitação do outro que é diferente, que é de outra religião. Isso é uma marca muito forte da história de nós, seres humanos. Infelizmente, a gente ainda tem essa marca e preconceitos, né, religiosos que vêm até hoje. É bizarro. Aí, hoje a gente tem, né? Aí tem de cristão com cristão, de católico com evangélico, com não sei o quê. Aí vira uma coisa louca. As religiões de matriz africana, então, não precisa nem te falar o quanto que sofre de preconceito. É bizarro. Fala comigo, Matheus. Eu ia falar justamente isso, né? Essas disputas religiosas que eles querem dominar muita coisa, como se fosse uma única verdade, sendo que são várias sociedades, várias culturas, muitas diferenças. É diversidade. Pois é, Matheus, diversidade. É tão linda a diversidade, né, cara? Para que querer todo mundo igual, velho? É tão lindo, é lindo. A gente aprende, inclui,
e cresce, ganha, e de repente a gente vai vendo as pessoas assim, querendo, né, ser intolerantes, isso não some da sociedade, né? Isso não some, é uma coisa bizarra. Mas é uma marca que a gente vai vendo ao longo da história, que a coisa vai mudando. Ainda acho que a coisa melhora. Melhorou muito. Mas é a duras penas, né? É a duras penas. Mas a gente vai caminhando, a gente vai falando, vai defendendo a tolerância, a diversidade, o quanto que a diversidade ela contribui para enriquecer a cultura e a sociedade é tão melhor quando ela é diversa, ela enriquece tanto, mas a gente vai devagarzinho, vai chegando lá. Amores, algo mais? Falem comigo. Deixa eu ver vocês. Ó, meu plano. Aula que vem, a gente fecha o rolê de Roma, ok? A gente já se estendeu muito por Roma. Aí eu prometo que eu vou chegar, dar uma correção nas questões, Roma, Grécia, dar uma fechada, a gente tira dúvida e tal, e já vai começar a Idade Média. Beleza? Aula que vem a gente já mata, já vê a decadência e já começa a ver o final de Roma. Beleza? De boa? Aqui. A Maísa pediu para lembrar vocês que não tem aula dela, que ela não estava passando bem, lembra? Então ela pediu para lembrar que a gente fecha aqui comigo hoje que não tem aula de biologia. Tá bem? Então, bom descanso para vocês. Fica com Deus. Beijos até segunda. Beijão, obrigada, até mais, amores. Mari. Valeu Beijão. demais, amores. Boa noite. Valeu, Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, Matheus. Obrigada, gente. Boa noite, obrigado. Obrigada, Wesley. Fiquem bem. Beijos. Lembra de ir saindo para a gente fechar aqui e parar a gravação. Não tem esse rolê? Acho que Hoje vai tem. acabar mais cedo? O Guilherme acaba. A Maísa está passando mal. Ela pediu para avisar para vocês que não vai ter aula de biologia. Ah, não tinha visto lá no grupo, não. Acho que passou e eu não vi. Não, de boa. Por isso que ela pediu para eu avisar, para lembrar, para vocês não ficarem esperando, que ela não vai conseguir dar aula hoje, tá? Ah, tá. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigada. Não sei se Vitória, Cláudia, Amanda viram o recado de que não tem aula de biologia? Boa noite, gente. Beijos. Tchau, Cláudia. Tchau, Vitória. A gente encerra hoje por aqui, que hoje não tem a Maísa, tá bem?